Fala, torcedor tricolor, estamos de volta com Contextualizando aqui, fiquei com medo de errar o banner, para falar de um assunto muito importante, para fazer um breve resumo do que a gente falou na última live. É um assunto muito importante do São Paulo, que é o FDIC, essa operação que São Paulo aprovou na terça-feira. Então, algumas informações que vocês vão ver aqui, elas são muito semelhantes ao que a gente tratou na última live, só que com mais informações, porque agora com a aprovação a gente tem alguns dados aí para falar a respeito. Eu só queria começar lembrando que muita gente está falando agora no cenário para o São Paulo voltar a competir e a gente precisa só ter muita calma, porque o clube não tem dinheiro, é verdade, mas agiu como se tivesse. Isso é parte do problema. Então não é que o São Paulo estava agindo como se não tivesse dinheiro, estava agindo como se tivesse. Mas, enfim, temos muita coisa para tratar, então a gente já vai começar com... Posso começar já com pergunta, né, Gabriel? Já manda bala aqui. Pode, vamos lá. Então, a primeira delas é como funcionará o FDIC do São Paulo? Tá. O São Paulo tem uma parceria aí, principalmente com a Galápagos Outfield, que vão criar um fundo de investimentos. Eles vão criar esse fundo, administrar esse fundo, serem responsáveis pela captação de investidores, tudo isso. E o São Paulo vai utilizar contratos que ele tem de receita, de televisão, de venda de jogador, enfim, de uma série de contratos que o São Paulo tem aí que virarão futuramente receita para o clube nos próximos anos, e vai repassar a esse fundo. O fundo passa a ser o novo dono, digamos assim, desses contratos. E aí eles vão oferecer 240 milhões de reais para o São Paulo, melhor, até 240 milhões de reais para o São Paulo, para que o São Paulo pague as dívidas bancárias, tá? Que as dívidas bancárias elas sejam pré-pagas diretamente ali com o banco. O primeiro problema é que, assim, precisa captar os 240 milhões de reais, tá? Não é automático. Você cria o FDIC e você tem 240 milhões. Você precisa captar no mercado. Se não chegar em 240 milhões, o São Paulo vai pagar as dívidas com o dinheiro que juntar. Se juntar só, sei lá, 50, o São Paulo vai pagar 50 milhões dos 200 e pouco que tem em dívidas bancárias, pagará só 50 por meio desse FDIC. E a garantia também, o total também vai ser proporcional, né? Porque, assim, a gente está falando contrato... em 400 milhões de contrato para garantir os 230. Exato, os 240. Esses 400, eles são 240 cota sênior para pagar esses investidores e 160 como uma espécie de conforto financeiro ali, se o São Paulo tomar um calote em algum desses contratos ou qualquer coisa nesse sentido. Esses 160 milhões eles serão utilizados para cobrir este calote, para que pague os investidores, e o São Paulo assume o risco de um eventual calote, mas a maioria dos contratos são bem sólidos, é improvável que aconteça algo nesse sentido, mas ainda assim o risco é do São Paulo. Então, desses 240, vão pagar os investidores a uma taxa fixa de CDI mais 5%, e aí temos os 160 milhões que vão servir como essa espécie de conforto, tá? Esse é o processo, o FDIC do São Paulo. E aí, bom, eu vou começar a falar dos pontos. Vamos para os pontos positivos, tá. Só para a gente ficar. Qual é a grande vantagem desse FDIC? Por que esse é o modelo que interessa inicialmente ao São Paulo? Porque os pagamentos a esses investidores, a essa taxa fixa de CDI mais 5, eles vão respeitar o prazo desses contratos que o São Paulo está dando como garantia. Então, se o São Paulo tem um direito de televisão para receber em novembro de 2025, por exemplo, os investidores receberão apenas em novembro de 2025. Quando esse dinheiro pingar, eles serão pagos. Não afeta o fluxo de caixa do São Paulo, o clube ganha aí um respiro, o clube não tem, tem que pagar mensalmente, tem que pagar no momento em que, só vou receber uma receita daqui 2 meses, vou ficar inadimplente, vai comer juros em cima disso, isso não acontece. Bancar, né? Eu não vou ter que bancar. Exato. Isso não acontece. Outro ponto positivo, e a gente já vai entrar nesse segundo ponto com mais detalhes daqui a pouco, são os pontos de governança que o São Paulo vai precisar cumprir para ter acesso a esse dinheiro. A gente já entra nesse ponto. Existem alguns covenants que são algumas obrigações que o São Paulo tem que cumprir para ter acesso a esse dinheiro. E a situação, e outro ponto positivo, e aí é algo que a gente não falou na live, com essa reestruturação, o São Paulo estando nesse caminho, o São Paulo provavelmente conseguirá pegar empréstimos no futuro, durante o pagamento desse FDIC, em condições melhores do que as atuais.
né, porque você já vai estar meio que num processo de reestruturação financeira, você vai estar se organizando financeiramente, você vai sinalizar para o mercado que você tem mais condições, que você é mais responsável de pagar aquele empréstimo, então o risco teoricamente é menor, assim as taxas que o banco pode eventualmente fazer um empréstimo para você são menores também. Esses são, acho que, os principais pontos que o São Paulo tem como algo positivo para a criação desse FDIC, tá? Então já vamos agora para os negativos, né? Os negativos, então, aí a gente começa a entrar em alguns pontos, principalmente alguns pontos que são de bastante divergência. O primeiro deles é que o São Paulo está dando mais garantias do que daria para um empréstimo comum e está pagando taxas mais altas do que as de um empréstimo recente. A gente vai entrar nesse assunto de empréstimos recentes, de taxa mais alta, mais para frente. Mas, enfim, existe um estudo da KPMG, que inclusive houve um representante da KPMG na reunião do conselho da última terça-feira, falaremos disso também, mas o estudo da KPMG, o próprio material que o São Paulo oferece para explicar esse acordo comprova que são taxas maiores, mais ou menos CDI mais 9,6% é o valor geral desse acordo que o São Paulo está fazendo, desse FDIC. Por que que são mais caras? Por que que ficaram em 9,6%? Porque as taxas que o São Paulo tem que pagar, as comissões que o São Paulo tem que pagar para os envolvidos, para quem vai fazer a administração e a gestão desse fundo, a captação, tudo isso, as taxas as taxas de valores imobiliários que São Paulo, as comissões de valores imobiliários que São Paulo vai precisar pagar, elas serão em cima dos 400 milhões. Aqueles 240 que São Paulo vai captar, mais os 160 que funcionarão aí como uma espécie de conforto. Então, você está pagando taxas e comissões em cima de 400, mas você só recebe 240. Isso joga a taxa lá para cima, tá? Inclusive, desses 160 aí que funcionarão como esse conforto, se o FDIC for perfeito, der tudo certo, captou 240 milhões, aliás, não pode passar de 240 milhões, mas captou os 240, pagou, o São Paulo respeitou todas as obrigações que ele tinha, deu tudo certo, esse dinheiro volta para o São Paulo, vai voltar aí com algumas dezenas de milhões a menos, porque vai descontar justamente essas taxas, os juros, essa coisa toda, então não voltaria exatamente 160 milhões, mas voltaria uma enorme parte desse valor para o clube, tá? Que é uma espécie de garantia que você está dando, se não precisar ser utilizado, melhor, tá? Mas é mais caro, são taxas mais caras. O prazo em relação a... Ainda nós estamos falando dos pontos negativos, né? Que eu já estava... Sim. Tá. O prazo em relação ao pagamento desse FDIC, ele também é menor, são 54 meses, basicamente aí 4 anos e meio. De novo, no último empréstimo, que a gente já vai falar desse último empréstimo que o São Paulo pegou com o Bradesco, o São Paulo teve 5 anos para pagar o empréstimo, então o São Paulo vai estar pagando mais caro num prazo um pouquinho menor, isso tudo para se livrar da mesma dívida, meio que você vai estar gastando mais dinheiro para pagar a mesma quantidade de dívida que você tem, tá? E por fim, acho que o último ponto negativo que a gente pode trazer é que existem alternativas melhores. A gente vai citar um exemplo no fim do vídeo, que vai ser acho que uma contextualização, né, para pegar o nome do quadro, importante, mas existem alternativas viáveis que são melhores para o clube, que são mais baratas para o clube do que exatamente essa que o São Paulo está falando. Até porque, assim, as obrigações que o São Paulo vai ter como fundo, o São Paulo mesmo poderia fazer. O São Paulo não precisa de alguém falando para você como é que você vai fazer, mas tudo bem. A gente já vem para esse tópico agora, que eu já estava meditando. Sim. Por que é bom ter obrigações? Porque, assim, como a gente falou, São Paulo poderia fazer isso por si próprio, mas tem alguma vantagem em ele se obrigar, ou como o Mauro César falou, né, nas redes sociais, o clube se colocar numa camisa de força. É um termo até que talvez assuste o cara que só veja esse termo e que só vai ter um teto, não sei o quê, porque assim, num cenário comum, o FDIC é algo comum no mercado, num acordo tradicional, não é interessante que você tenha alguém te dizendo onde você vai colocar o seu dinheiro, como você vai gastar o seu dinheiro, qual o limite do seu gasto, isso não é interessante. No caso do São Paulo, tende a ser, especificamente no caso do São Paulo, por isso que é algo que a gente tem que trazer para o nosso contexto. Porque o São Paulo não tem responsabilidade. Como a gente falou, o São Paulo poderia fazer tudo isso sem precisar ser obrigado por um terceiro
a fazer. Mas São Paulo não faz. A partir do momento que São Paulo não faz, a gente tem que olhar e falar, bom, então que bom que tem essas travas aí que agora o clube vai ter que cumprir, querendo ou não. Tá? Então, no nosso caso específico, eu acho que é positivo ter. Quais são essas travas? Tem alguns, por exemplo, o dinheiro máximo que você pode gastar no futebol, a quantidade de empréstimos bancários que você pode pegar por trimestre, você vai ter que ser obrigado a ter superávit em todos os anos durante esse acordo, só que a partir aí de 2025, né? Então, a partir do próximo ano, você vai ter que ser obrigado a dar superávit no fim do ano. Na matéria do GE, que o Bandana com certeza vai lembrar de colocar aqui. Tá na descrição do vídeo. Ou na descrição, ou no. Coloque no primeiro comentário, enfim, um dos dois. Vai estar lá. Lá tem todas as obrigações que o São Paulo vai precisar cumprir, tá? Para deixar isso muito claro. Mas existem essas obrigações, esses covenants que o São Paulo vai ter que respeitar para ter acesso a esse dinheiro, tá? E aí, assim, cara, você vai precisar melhorar bastante a sua profissionalização, algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, porque você vai ter ali um gasto meio específico, você vai ter que otimizar todas as suas áreas, porque senão ou você não vai conseguir trabalhar bem, ou você vai estourar de novo, e aí, se você estourar, se o São Paulo não cumprir, você pode passar aí o nosso slide. Se o São Paulo não cumprir, assim, pode não acontecer nada. Os investidores podem olhar e falar, tudo bem, acontece, não foi tanto, é assim mesmo, teve uma justificativa razoável, pode não acontecer nada, mas se houver descumprimento, você vai ter um negócio chamado evento de avaliação, em que os investidores vão se juntar e vão votar pelo que eles deveriam fazer a partir de agora. Dentre as opções, existe a opção de uma amortização acelerada, que seria basicamente os investidores podendo sacar o dinheiro do fundo de uma maneira, entre aspas, tá? A grosso modo, à vista. E aí o São Paulo teria que pagar esses 240 milhões não respeitando os prazos dos contratos que eles têm. Vai ter que pagar meio que de imediato. E aí ele precisaria pegar receitas que ele tem, ir em algum banco e falar, ó, me antecipa esse dinheiro. Só que aí o clube vai estar desesperado, vai estar com a corda no pescoço, é um montante muito grande, ele tomaria uma taxa absurda, bizarra, ele perderia um dinheiro enorme, e aí talvez se colocasse no cenário até pior do que o cenário que o clube tem hoje. Tá? Então essas são algumas das opções, tem esses gatilhos já previstos em contrato, e aí os investidores, sabe, sei lá quem são, ainda não foram captados, precisarão tomar fazer essa escolha, né? E aí, por que isso é positivo para o presidente Júlio Casares? Sim, porque assim, quando você toma um empréstimo, o São Paulo, a gente falou aqui desse empréstimo mais recente que o São Paulo tomou, porque é um bom parâmetro, um empréstimo mais recente que você tem. O banco, ele te exige uma garantia de meio que 1 para 1. Você quer pegar, sei lá, 10 milhões de reais emprestado? Você dá 10 milhões de reais em garantia. Porém, tem um extra nisso, que é o aval do presidente. O que seria o aval do presidente? Seria o presidente garantir na sua pessoa física que o clube vai honrar esse compromisso. E que se não honrar, o banco pode ir atrás do presidente que deu esse aval, no caso do Júlio Casares, e, enfim, penhorar bem dele, ir atrás de imóveis que ele tenha, enfim, coisas dele, da pessoa física dele, o banco pode ter acesso a isso e usar para abater desse dinheiro que não foi pago. Num cenário profissional, num cenário de mercado, não é interessante você ter uma pessoa validando coisa na física, tá? Isso não é bom. Mas, dado o cenário do São Paulo, que tem suas dívidas crescendo ano após ano e que não tem uma melhor fama de pagador do mundo atualmente, é uma exigência que vinha acontecendo. E aí, no caso, o Júlio, que já deu alguns avais desse daí, vai ter que, ou melhor, não vai ter que mais se preocupar com esse problema para ele, até porque, como as dívidas serão pré-pagas, não é que o fundo está comprando a dívida do São Paulo do banco, né, pagando com desconto, e aí ele assumindo esses contratos de empréstimo, não, elas serão quitadas, aí ele não vai precisar mesmo se preocupar, tá? A reunião do conselho, como é que ela foi? Chegamos já Chegamos na reunião do conselho. E aí, tá. no resumo final, que a gente vai pegar tudo aquilo que a gente vai falar mais para frente,
vai estar nesse resumo final? Porque É, vários desses cara, pontos que você... não, e a reunião do conselho é justamente um ponto importante. Houve na última terça-feira, foi algo que a gente não falou na última live, né? Porque a Porque ela gente estava fazia a live acontecendo enquanto. exatamente. Exato. Foi tudo muito simultâneo. Então, assim, essa reunião do conselho na terça-feira, o São Paulo recebeu representantes da Galápagos, e não é um representante qualquer, era uma pessoa que vai estar diretamente ligada com esse fundo, é alguém bem importante da Galápagos, não vou dizer o mais importante, mas é alguém bem importante, e da KPMG, que foi a empresa que fez o estudo que eu citei, que comprova que esse FDIC do São Paulo terá um custo efetivo total de CDI mais 9,6%. Os dois representantes estiveram lá, e assim, cara, esse para mim é um ponto que eu acho que de tudo é o mais preocupante ou tão preocupante quanto o São Paulo precisar se profissionalizar, ou o risco que o São Paulo tem de não cumprir as metas e existir essa amortização acelerada. Para mim foi um ponto muito, muito crucial. Assim, essas pessoas, elas estão em empresas sérias, estão em cargos importantes, são pessoas respeitadas no mercado, e elas foram lá e elas não souberam explicar algumas questões para os conselheiros. Os conselheiros fizeram perguntas, houve muita gagueira, não, veja bem, na verdade, isso aí, não sei o quê. Assim, houve muita incerteza, houve muita dúvida que ficou no ar, perguntas que não foram respondidas, hesitações. E, cara, eu não esperava isso, honestamente. Pelo menos dessas pessoas, que são pessoas que deveriam estar mais preparadas. Até, assim, o presidente do Conselho Deliberativo, ou tem áreas, teve que intervir uma hora. Não, aqui os números são muito específicos, eles não têm de cabeça, não é assim, cara. Você chamou esses dois caras lá para quê? Para eles terem a honra, assistir uma reunião do Conselho de VIP, mandar um abraço para a galera? Não, você chamou os caras lá para eventualmente eles serem questionados, tirarem algumas dúvidas, e essas dúvidas não foram tiradas. Exato, inclusive os dos números que a gente citou aqui. Muitos membros, muitos mesmo, tá? Assim, basicamente, como em unidade, a situação dessas pessoas que aprovaram, agora o fundo já foi aprovado, teve apenas 40 votos contrários, mas elas admitem que o São Paulo não mudará muito em termos de custo. Existe essa consciência, tá? Internamente no São Paulo, mesmo as pessoas que são favoráveis a esse fundo falam que o custo em si não vai mudar muito. Isso é das pessoas que são favoráveis. Então, não vai, por exemplo, sair de CDI X que o São Paulo paga, se você tirar uma média de todas as dívidas que dívidas bancárias que São Paulo tem, para sair para CDI mais 5. CDI mais 5 é a remuneração dos investidores. Tem todas aquelas taxas que a gente falou que elevam bastante o custo dessa operação. Tá? Então, há essa meio que essa concordância geral. E, cara, o tom foi de muita ameaça, especialmente do presidente Júlio Casares. Assim, foi um negócio assim, vamos ver quem vai votar contra, se vai ficar do lado da história e que não sei o quê. Foi um papo bem pesado, teve ameaça de soco, assim, chegou a ter um nível muito baixo em determinado momento, porque houve críticas pela maneira como tudo foi conduzido. Os conselheiros tiveram apenas uma semana para analisar tudo isso. Cara, é um assunto extremamente complexo, com contas extremamente assim, específicas, é um assunto muito técnico, e basicamente os conselheiros de novo tiveram uma semana para entre você ter acesso ao contrato e você votar se você aprovava ou não. É muito pouco. É muito pouco para um assunto tão sério. Assim, é a maneira como São Paulo tem tratado assuntos dessa magnitude. E aí, ao mesmo tempo, você tem tons de ameaça, tem que aprovar, não sei o quê, aí o tom sobe durante as reuniões. Então, inclusive do presidente em redes sociais que enaltece isso que você fala de comportamento, ele fixando mensagens até o momento que a gente grava esse vídeo, de pessoas falando, não, tem que acabar com essa galera que é contra e tal. Isso não é uma coisa muito interessante de um presidente se portar, principalmente num quadro de profissionalização e das obrigações que vai ter. A gente pode ir para o resumo. Não, e assim,
pode. E assim, cara, o Casares fixou esse post na rede social, falando que tem que expulsar quem vota com, assim, cara, Não pode. Isso assim, como presidente, pelo amor de Deus, né? Isso Mas assim, foi muito pouco tempo para análise e debate, e quem fazia questionamentos era meio que interrompido durante a sua fala, mas não é assim, mas você também, aquela coisa toda, então assim, e de novo, um aspecto que me preocupou bastante, eu vou repetir mais uma vez, as pessoas que mais deveriam estar preparadas para tratar desse assunto não souberam tirar dúvidas, assim, dúvidas básicas, tá? Não é que a pergunta era dúvida básica em relação ao fundo. Foi uma coisa. Não, era bem factual. Tá, deixa eu só fazer uns apontamentos antes de você finalizar, mas é assim, só para deixar muito claro, São Paulo vai fazer uma captação de 240 milhões. Então não é que o dinheiro já existe. Isso é importante a gente deixar muito claro. Porque já tem gente que fala, já aprovou, já tem, já vai pagar a dívida. Esse é o ponto 1. O segundo ponto é, agora o São Paulo vai voltar a ser competitivo. Vai depender do São Paulo se profissionalizar. O que a gente espera é que com as obrigações, o clube se obrigue a isso e comece a ser mais criterioso em contratações e tal. Não é como se o São Paulo não tivesse dinheiro para fazer contratações. Nos últimos anos, a gente fez contratações muito robustas. Tá? Desde Juan Fran, daquele outro que foi preso, até Lucas, Rames. Não é um clube que estava... Um clube que se comportava como se tivesse muito dinheiro. Tá? A gente está lutando para voltar a ter um equilíbrio e para esse equilíbrio a gente vai ter essas obrigações. Então é só para não pensar que aprovou isso e agora é um novo São Paulo. Não. Será um novo São Paulo se as pessoas lá dentro trabalharem para isso. E o que o clube está fazendo é colocando algumas obrigações para si, que ele deveria ter cumprido, mas que só cumpria quando era em promessa de campanha, né? Quer dizer, era só na coisa verbal, nunca isso foi colocado em prática, agora terá que ser colocado. Então, a profissionalização do futebol que a gente cobra na base, em todos esses setores, ela vai ser fundamental para esse período complicado e para o período posterior, tá? Dito isso, Gabriel. Assim, os pontos, assim, para quem está preocupado se isso é sacanagem, pilantragem, aparentemente não é. Aparentemente longe disso, tá? Se a gente tiver qualquer informação que indique qualquer isso, a gente volta a fazer o vídeo, mas assim, são empresas sérias, é uma prática comum no mercado, enfim, nada indica nada nesse sentido. O problema é que estão vendendo como a salvação do São Paulo, e também não é a salvação do São Paulo. O São Paulo vai continuar um clube endividado, vai continuar numa situação financeira que não é a melhor do mundo, longe disso, mas se livrará, talvez, das dívidas que no dia a dia afetem diretamente ali, um pouco mais diretamente, o clube, de uma maneira um pouco mais sensível, digamos. É um cenário que pode ser positivo, mas assim, é o que a gente falou, cara, infelizmente não é a melhor alternativa para o clube, então vamos entender por que não é. Vamos dar um exemplo de um cenário melhor, e aí já entrando no argumento de assim, mas não tem como comparar o FIDIC com o empréstimo mais recente que o São Paulo tomou, que foi com o Bradesco, em condições melhores de prazo e juros, porque o São Paulo não captou 240 milhões. Se tivesse captado 240 milhões, aí a taxa de juros é outra, porque é muito mais dinheiro. O fato é, você não precisa captar 240 milhões de uma vez. Por que você está captando 240 milhões de uma vez? Numa tacada só. Sendo que você poderia... O São Paulo tem dívidas hoje, dívidas antigas, e são algumas, não são todas. Isso também é muito importante você entender. São algumas dívidas que estão em CDI mais 12,69%. Eu acho que essa é a pior de todas. Você consegue pegar empréstimos em condições melhores que você tem acesso hoje, que você está conseguindo captar hoje, pagar essas dívidas mais caras, e aí você melhora o seu fluxo de caixa, você alonga a sua dívida, e você tem condições melhores ali de pagamento. E você vai mudando aos poucos o perfil da sua dívida, e você vai você mesmo equacionando essa questão. Você vai trocando dívidas mais caras e mais curtas por dívidas mais baratas e mais longas, até um cenário em que você consiga finalmente zerar isso ou tornar isso de uma maneira que não afete o seu fluxo de caixa. Esse é um exemplo claro de uma questão que seria melhor do que, e mais barata no caso, do que você realizar esse acordo para a criação do FIDIC, tá? Até porque assim, no banco, o banco também te cobra uma garantia de 1 para 1. Você está oferecendo
167% do valor que você está captando, né? E as taxas que você está pagando é tudo em cima desse valor total. Então, existem esses pontos negativos que eles não podem ser ignorados, né? Se você está admitindo que você está, que no melhor dos casos, que é a fala dos situacionistas que votam sem analisar, muitos deles, né? Sem analisar o contrato, que não, o custo realmente não vai mudar muito, então por que é a salvação do clube, né? É só porque não vai afetar o fluxo de caixa dos contratos que você está dando? Não pode ser desse jeito, porque isso não é suficiente para você falar que a salvação de um clube como São Paulo, que, assim, atualmente está em quase 900 milhões de reais de dívida no momento que a gente grava esse vídeo, terá premiação de Campeonato Brasileiro, terá premiação de outras competições, São Paulo talvez venda algum jogador, isso talvez dê uma diminuída, também tem 13º e férias, num mês em que você praticamente não tem jogo em casa, vai ter um só, então também é um mês sempre complicado para os clubes de futebol, mas é um clube que nesse momento está em 900, que já não passou de 900 milhões, então não vai ser você resolvendo essa dívida que você vai salvar o São Paulo, tá? Longe disso. E um ponto que é importante, na linha do que você falou, para finalizar, é que, assim, o dinheiro que o São Paulo vai ter, uma das travas é o gasto que você pode ter com o futebol. O dinheiro que o São Paulo vai ter acesso para o futebol, ele não é pequeno, tá? Longe disso, tá? Não é um dinheiro que, nossa, o São Paulo, coitadinho, por isso que eu não gostei muito daquele termo que o Mauro utilizou, camisa de força, porque parece que, assim, nossa, agora acabou o dinheiro, não tem dinheiro nem para manter moleque de base, porque não tem dinheiro para nada. Não é exatamente assim. Se você comparar as receitas totais de vários clubes do futebol brasileiro, só esse dinheiro que o São Paulo tem para gastar com o futebol profissional é maior do que as receitas de boa parte desses clubes. O São Paulo tem um dinheiro, vai ter, né? Um dinheiro suficiente para ser competitivo, nem discutir zona de rebaixamento. Talvez não tenha um time tão bom quanto hoje, qualquer coisa assim. Pode ser. Agora, se você trabalhar de uma maneira mais profissional, que esse é o ponto aqui, se você investir em áreas corretas, departamento de scout, departamento de inteligência, análise de desempenho, tudo isso que foi prometido lá em 2021 que seria investido, lá em 2021 e nunca foi cumprido, você talvez tenha um salário até melhor do que você tem hoje. Você vai captar jogadores mais interessantes, que talvez pagando mais barato. Você não vai poder contratar um galopo para ficar lá encostado sem utilidade por 30, 40 milhões de reais. Isso realmente você não vai poder fazer. E que bom que você não vai poder fazer isso. Então, se por qualquer motivo chegar no futuro, o time futebolisticamente não estiver bem ou qualquer coisa assim, não adianta culpar o teto de gastos. O teto de gastos é necessário. A reestruturação financeira do São Paulo é necessária. Pagamento de contas é necessário. Vi gente comparando com o Corinthians. O Corinthians estava na zona de rebaixamento, gastou não sei quantos milhões, agora vai conseguir escapar. Talvez, né? Consiga escapar. Pô, peraí, bicho. A pergunta que você tem que fazer é: como que o Corinthians, com a receita e a torcida que tem, tá nessa situação de zona de rebaixamento? A pergunta não é que eles estavam na zona e gastaram bilhões para se escapar. Você está entendendo como funcionam as coisas? Então, se por qualquer motivo o São Paulo se colocar numa situação que já viveu num cenário recente, escapar de rebaixamento em penúltima rodada, fazer quase que uma final contra o Juventude dentro do Morumbi, se você chegar nesse cenário novamente, a culpa não é da reestruturação financeira, a culpa é do amadorismo que o clube sempre teve e que agora, tendo outras obrigações, isso ficou ainda mais escancarado. Tá? Você colocar uma pessoa que não tem a menor capacidade, que em nenhuma empresa do planeta seria cogitada sequer para estagiário, você entregar o principal área na mão desse cidadão, isso é um problema. Não você respeitar as suas próprias finanças. Tá? Então, esse é um cenário que é muito importante as pessoas terem claro e que eu espero que o clube se comunique. Que o clube dificilmente vai virar e vai falar: não, a gente, por uma questão política, a gente tem que deixar um incompetente aqui com a gente, mas aí a gente vai torcer para dar tudo certo. Mesmo não vai conseguir falar isso. Dizendo que não pode, mesmo tendo duas Exato. votações a esse. Tá, gente, espero que isso tenha ficado muito claro. A gente tinha se proposto a fazer isso em até meia hora, mas não quisemos prometer. Mas aparentemente a gente conseguiu até com Acho que conseguiu. Respiro. Se ficou qualquer dúvida... deixa suas dúvidas, né? aqui. A gente vai abordar isso mais vezes. Esse é um assunto muito quente agora, mas que fique muito claro, tá? Tem alguma dúvida, tem alguma coisa, não entendeu de um jeito, ou tem alguma coisa que você, eu entendo de mercado, não é bem assim, manda pra gente. A gente falou com muitas pessoas que trabalham, que são da área,
e a gente pode explicar assim detalhadamente, inclusive pessoas que fazem parte ali do conselho. Então isso é pensando no futuro de São Paulo. Agora, querendo encerrar em 10 segundos, a gente fica por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. Na lata.